O aparelho reprodutor masculino é formado por testículos, ductos genitais, glândulas acessórias e pênis. O testículo é onde se formam os espermatozoides e hormônios. A gametogênese masculina inicia-se no testículo. As células germinativas espermatogônias se proliferam por mitose e se diferenciarão em espermatócitos primários. Os espermatócitos primários entram em prófase 1. Desta primeira divisão surgem os espermatócitos secundários, que entram na meiose 2, gerando os espermátides. Essas espermátides serão diferenciadas e maturadas até se tornarem espermatozoides. Todo este processo é estimulado pela testosterona e inibido por estrógeno e progestágenos. O espermatozoide é composto por acrosoma, cabeça, núcleo, peça intermediária com mitocôndrias, peça principal e peça terminal. O aparelho reprodutor feminino é formado pelos ovários, tubas uterinas, útero, vagina e vulva. As ovogônias se proliferam por mitose e o gameta feminino se desenvolve dentro do folículo. A ovogônia se diferencia em ovócitos primários. Estes realizam a primeira divisão meiótica, tornando-se ovócitos secundários. Os ovócitos secundários maturam, crescem e se tornam óvulo e corpúsculo polar. O ovócito é formado por núcleo, citoplasma, zona pelúcida, corona radiata. O ciclo reprodutivo feminino é regulado pelo hipotálamo, hipófise e ovários. O hormônio liberador da gonadotrofina, secretado pelo hipotálamo, estimula a secreção de FSH e LH pela hipófise. O hormônio folículo-estimulante induz o desenvolvimento dos folículos ovarianos e a produção de estrógeno. Já o hormônio luteinizante atua como um disparador da ovulação e estimula a formação do corpo lúteo e a produção de progesterona. A fertilização se inicia com o contato do espermatozoide com a membrana plasmática do ovócito secundário. Apenas um espermatozoide consegue penetrar o ovócito. Quando isso ocorre, a corona radiata desaparece e o ovócito retoma o processo de meiose 2, finalizando-a. Os pronúcleos masculino e feminino ficam muito próximos, duplicam seu material genético e passam pela metáfase. Começa então o processo de clivagem. Sucessivas divisões mitóticas resultam no blastômero, estágio de 2 células, estágio de 4 células, divididas meridional e equatorialmente, estágio de 6 células até a formação da mórula, quando as células começam a se compactar para abrir espaço para a cavidade interna, a blastocele. Veremos a seguir a representação completa do ciclo ovariano, que acontece no aparelho reprodutor feminino. Amadurecimento do óvulo e ovulação. Formação do corpo lúteo. Agora, uma pequena pausa para esse momento extraordinário. Da primeira célula do embrião até a formação da mórula. Quando a mórula alcança o útero, o fluido da cavidade uterina passa pela zona pelúcida, formando a cavidade blastocística. A mórula é formada por 2 tipos de tecido, o trofoblasto, que formará a parte embrionária da placenta, e o embrioblasto, que formará o embrião. A zona pelúcida se degenera. O blastocisto consegue crescer e imediatamente após a adesão da mórula ao epitélio, o trofoblasto se prolifera, diferenciando em citotrofoblasto e sincício-trofoblasto. A segunda semana é caracterizada pelo fim da implantação do blastocisto. O embrioblasto sofre mudanças que resultam na formação do disco embrionário bilaminar. O epiblasto, que dará origem à cavidade amniótica, e o hipoblasto, que formará o saco vitelino. Ao mesmo tempo, aparece um pequeno espaço no embrioblasto, a cavidade amniótica.
As células do endoderma do saco vitelino formam o mesoderma extraembrionário, que circunda o âminio e o saco vitelino. Assim, há a formação do âminio, saco vitelino e disco bilaminar. O fim da segunda semana se caracteriza pelo início da formação do córeo, a velocidade coriônica primária, que formará a parede do saco coriônico onde o embrião crescerá. O aparecimento da linha primitiva na extremidade caudal é a primeira evidência da gastrulação. A linha primitiva é o resultado da proliferação e migração das células do epiblasto para o plano mediano do disco embrionário. Ela alonga-se pela adição de células à sua extremidade caudal, e a extremidade cefálica prolifera, formando o nó primitivo. Uma pequena depressão começa a se formar, é a fosseta primitiva. Através do processo de gastrulação, células do epiblasto dão origem a todas as 3 camadas germinativas do embrião, que constituem os primórdios de todos os tecidos e órgãos. O processo notocordal consiste na migração cefálica de células mesenquimais do nó e da fosseta primitiva, formando um cordão celular mediano. O canal notocordal cresce até alcançar a placa pré-cordal. Do lado oposto da cauda da linha primitiva, há uma área circular também com disco bilaminar, a membrana cloacal. A notocorda surge pela transformação do bastão celular do processo notocordal. Ocorre a fusão do processo notocordal com o endoderma e ele se degenera. Há então a proliferação de células notocordais a partir da extremidade cefálica. A placa notocordal se dobra e forma a notocorda. Por volta do 18º dia, a placa neural se invagina ao longo do eixo central, formando o sulco neural mediano, com pregas neurais em cada lado. No fim da terceira semana, as pregas neurais começam a aproximar-se e a fundir, formando o tubo neural. A crista, por sua vez, se separa em 2 partes, direita e esquerda, e origina os gânglios espinhais e os gânglios do sistema autônomo, e as meninges. Próximo ao fim da terceira semana de gestação, ocorre a formação dos somitos, que darão origem à maior parte do esqueleto axial e os músculos associados, assim como a derme da pele adjacente. Na 4ª semana, o embrião torna-se ligeiramente encurvado. Os brotos dos membros superiores são reconhecíveis, as fossetas também. Ao final da 4ª semana, a cauda delgada é uma característica marcante. Na 5ª semana, há um rápido crescimento do encéfalo. Os brotos dos membros superiores adquirem a forma de remos, e os dos membros inferiores, de nadadeiras. Na 6ª semana, as placas das mãos se desenvolvem nos membros superiores. Os raios digitais, os primórdios dos dedos, começam a se desenvolver. Na 7ª semana, forma-se o canal vitelino. O intestino entra no celoma extraembrionário na porção proximal do cordão umbilical, formando a hérnia umbilical fisiológica. Na 8ª semana, são vistas depressões entre os raios digitais dos pés. Ao final da 8ª semana, todas as regiões dos membros estão aparentes. Os dedos se alongaram e estão completamente separados. A ossificação começa nos membros inferiores. Ao final da 8ª semana, o embrião tem feições nitidamente humanas. O período embrionário termina no final da 8ª semana, e o período fetal, que se estende da 9ª semana até o nascimento, é caracterizado pelo crescimento e desenvolvimento de estruturas. É possível distinguir o sexo claramente na 12ª semana. Após 266 dias ou 38 semanas da fecundação, o feto nascerá.